O dia em que eu esqueci 300 bem-casados para uma festa de casamento. Menina do céu, deixa eu te contar esse babado, porque essa história é bem interessante. Bom, meu nome é Veri Fragoso, eu sou especialista em doces finos, trabalho com eventos já há 16 anos e ao longo desses anos eu passei por muito perrengue. Eu tô longe de ser aquela professora que fala, não, a vida é perfeita, não tem erro, eu errei pra caramba, gente. E dessa vez, quem me salvou foi uma pessoa, eu vou contar tudo pra você como é que aconteceu. Quando eu fui atender esse casal, e assim, nossa, era uma festa grande, sabe? E era um dinheiro alto, assim, na época, eu tô falando, sei lá, de 2000 e... chutando, 15, 2016, tá? Então, só pra você ter uma ideia do tempo, né? Era um contrato, eu nunca vou me esquecer do valor, era R$ 5.000. E esse casal, meu Deus do céu, eles foram muito chatos, sabe? Assim, ele principalmente era um noivo muito presente na negociação. E apesar de ele ser uma pessoa muito legal, eles são meus clientes até hoje, a pessoa é muito legal, mas naquele momento a negociação foi muito difícil. E eu passei todo o orçamento e tudo, e eles ficaram, tal, e ele muito incisivo, tentando conseguir mais desconto. E eu tava num momento, assim, que eu precisava fechar aquele contrato. Sabe quando você precisa daquele dinheiro entrando em caixa para eu poder pagar outras contas? Eu tava nessa situação. Inclusive, não recomendo que você fique nessa situação, porque é bem complicado, tá? No mercado de eventos isso é um problema. Inclusive, um dia eu posso fazer um vídeo sobre isso. Ainda tô com tosse da minha gripe, gente. Foi a pior gripe da história, tá? Fiquei muito doente, mas tô bem. Só que às vezes eu vou falando, a voz vai falhando um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Eles fecharam o contrato sem o bem casado. E foi algo assim que foi muito discutido durante a degustação, né? Se ia ter bem casado, se não ia ter, porque era caro, porque isso, porque aquilo. E aí no orçamento, no dia que a gente fechou, no dia na verdade da degustação, que a gente fechou o orçamento, mas a gente não fechou o contrato, a gente só negociou. Chegou nesses R$ 5.000, né? E eu tava doida pra fechar. E eles tiraram o bem casado e fechou nesse valor. Com todos os descontos, dei um desconto mais que 10%, fiz tudo o que eu podia pra gente fechar aquele contrato. E a festa não era muito longe, não. Tipo, sei lá, faltava 2 meses pra festa. Pro mercado de eventos isso é um tempo curto, tá? Porque normalmente os eventos são fechados com 8 meses antes, 1 ano antes. E esse era levemente próximo, assim, eu não sei exatamente o tempo, mas era algo assim, 2, 3 meses pra festa acontecer. Então ficou quente na minha cabeça aquilo por alguns fatores. Primeiro porque eu tava atendendo o casal, mas quem tava mais à frente da conversa era o noivo, e isso era atípico, normalmente a noiva sempre fica à frente da conversa, pelo menos comigo, na parte dos doces. A segunda coisa foi que foi uma negociação tensa, foi pesado para mim, foi difícil para mim fechar esse contrato. Inclusive, nesse caso, teve uma situação bem interessante antes ainda. Esse casal foi... Enfim, já conto. E aí, o que aconteceu? Eles foram embora para casa, com o orçamento sem os bem casados, e ele falou, Veri, eu vou fechar com você, só deixa a gente chegar em casa, ver a forma de pagamento e tudo, eu entro em contato com você amanhã. Aí, amanhã, eu mandei mensagem e falei, aí, bora fechar esse contrato, né? Eu precisando do dinheiro, mas eu não podia falar isso, eu tinha que parecer plena, né, a negociante. E aí ele falou assim pra mim, aí, olha só, Afe Maria, meu Deus do céu. Eu tenho um negócio no meu trabalho que chama serviço de copeira. Algumas que já me seguem conhecem, outras não, então eu vou ter que explicar para todo mundo o que é essa parada aí da copeira, né? A copeira é uma moça da minha equipe que vai até o local do evento. Em algumas cidades eles chamam de guardiã dos doces, tá? Mas é a mesma coisa. Ela vai até o local do evento, ela monta a mesa de doces, ela fica durante toda o pré-evento, né, que tem outras noivas andando no salão, conhecendo o local do evento, ela fica durante o evento, mantém a mesa limpa, organizada, repõe doces que eventualmente seja necessário repor, e ao final do evento, essa copeira, ela guarda tudo que sobrou, entrega para os noivos, né, ou para a mãe da noiva, enfim, para o que for combinado, e leva embora o meu material, que são aquelas peças dos doces bonitas. Então eu tenho esse serviço de copeira. E nessa época, 2000, sei lá, como eu falei, 15, 16, talvez 17, eu realmente não lembro o ano do casamento, mas eu sei que foi nessa faixa aí, eu já tinha copeira há muitos anos, então assim, eu só trabalhava desse formato, com copeira. Aí ele me liga e ele fala assim, olha, Veri, a gente conversou aqui e eu decidi que eu vou fechar o contrato com você com uma condição.
Falei, puta, quando vem esse negócio de uma condição, você fala, ai meu Deus, o que esse cara vai me pedir? Eu já tinha dado todo o desconto que eu podia dar, não tinha opção de dar outra condição de desconto para ele. E aí eu falei, tá, beleza, qual é a condição? Aí ele falou, a condição é que você seja a copeira da festa. Isso é inegociável, tá? Por quê? Porque nessa época eu fazia uma média de 7, 8 casamentos todas as semanas. Tinha semanas que eu tinha 12, 15, mas a média normal era 7 a 8. Normalmente desses 7, 8 eu tinha 6 copeiras na rua. 1, 2 não tinham copeiras, eram festas menores, enfim. Então, em média, eu tinha 6 copeiras na rua, treinadas por mim e excelentes todas, porque todas tinham sido treinadas por mim. E a função da copeira é ficar de madrugada. Então, se a festa vai acabar 4 da manhã, antes das 5, 5 e meia da manhã, a copeira não tá em casa, porque ela tem que fazer o trabalho dela com excelência, sorrindo, em cima de um salto alto, muitas vezes, ou até de uma sapatilha, mas de terninho, de camisa social. É um trabalho cansativo pra caramba, muito bem remunerado, mas muito cansativo. E eu não posso fazer isso, porque eu entro para trabalhar na cozinha às 7 da manhã e eu saio da cozinha muitas vezes 6 e meia, 7 da noite, e na época eu ou estava grávida, ou estava com um bebê pequeno, ou não estava. Se foi em 2015, eu não estava grávida. Eu não me lembro realmente essa questão de que momento, se o Igor já tinha ou não tinha, eu não lembro. Mas isso para mim era inegociável. Eu nunca seria copeira de um evento, a não ser que acontecesse uma emergência. Então, até eu tinha um terninho lá na minha casa, que eu nunca usei, graças a Deus. Mas caso, assim, né, uma copeira tivesse um problema, depois outra não pudesse substituir. Inclusive, eu já tive situações bem parecidas com isso. Também posso fazer um vídeo falando sobre isso um dia. Mas a real foi que eu falei, não, isso é inegociável, eu falei pra ele, eu não vou de copeira na sua festa. Aí ele, porque eu orcei com outra confeiteira também, falou o nome da fulana, e a fulana falou que ela iria, porque ela que sabe como arruma a mesa, ela que sabe como deixar os doces organizados, e ela falou que ela iria, e a gente achou que isso era algo bem importante, um diferencial no serviço, então eu vou fechar com a outra. Gente, eu queria me matar, né? Eu queria matar ele também. Eu falei, cara, eu precisava muito daquele contrato, sabe? Quando você tá assim, contando com aquele dinheiro ia fazer muita diferença naquela semana pra mim, no meu caixa do orçamento, que era a semana de pagar salário, enfim, aquela coisa que empresário a gente tá sempre virada no avesso, né? Eu respirei fundo e falei pra ele assim, olha, eu até entendo o posicionamento da outra confeiteira. E olha que interessante, é aí que a gente vê que a gente tá ficando matura emocionalmente, né? Porque eu provavelmente antes teria surtado, teria dito, então fecha com a outra, sabe? Isso seria a ver de, sei lá, 5 anos antes. Naquele momento eu só respirei fundo e pensei, eu preciso reverter essa situação. Como que eu vou reverter essa situação? E aí eu falei pra ele assim, algo mais ou menos assim, olha, eu entendo o posicionamento da fulana de tal, mas eu entendo também que esse é um posicionamento desesperado. Porque ela provavelmente tá sem equipe, tá sem dinheiro para pagar a equipe, e provavelmente ela tá fazendo qualquer coisa para fechar contrato. Veja bem, eu entro na minha cozinha às 7 horas da manhã, eu saio daqui 7 horas da noite, eu trabalho 12 horas em pé. Eu vou sair daqui à tarde, no sábado eu trabalho até umas 3, 4, eu vou sair daqui, eu vou direto pro seu evento, e eu vou virar uma noite trabalhando. Primeiro que isso é desumano, eu vou ficar virada 24 horas, 30 horas seguidas para poder atender o seu evento, isso é desumano. E a segunda coisa é que você vai ter um atendimento pífio, porque eu nunca fui copeira. Eu treinei copeiras, mas eu nunca fiz esse serviço. A minha equipe é a melhor, e as meninas que trabalham comigo, todas elas saberão montar a mesa melhor do que eu. Mentira, eu sabia montar muito bem mesa, montei muita na minha vida, mas eu falei isso para ele. E durante o evento, elas estarão descansadas e prontas para atender a sua festa da melhor forma, com excessivo profissionalismo. Agora, se eu estiver lá, o seu atendimento será meia boca. Então, sendo muito honesta com você, eu prefiro que você feche comigo e pegue a minha copeira. Joguei essa firmeza, né, a confiança, e falei, agora vai. E aí ele fechou. Aí aquilo foi um alívio, assim, pra mim, quando entrou aquele dinheiro no TED, nem tinha Pix ainda, e aí entrou aquele dinheiro, foi tipo, ai, meu Deus, uma sensação de vitória. Passou ali mais ou menos uma semana, ele entrou em contato comigo e acrescentou 300 bem-casados. Me fez o Pix, o TED, né, que não tinha Pix, me fez o pagamento de, sei lá o valor, não vou lembrar, tá? Mas daí o contrato dele passou de 6 mil reais. Fez o pagamento,
E eu esqueci. Eu acho que eu tinha ficado tão focada na história da copeira, na história da negociação, no quão foi pesada aquela negociação para mim, porque foi pesada, por mais que não tenha aparecido, e eu esqueci. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei se eu estava corrida, se eu estava na cozinha, quando eu conversei com ele. Eu não anotei no contrato. Só que eu tenho uma boa memória, então normalmente eu lembraria e eu não lembrei. E aí chegou a semana da festa e na época eu terceirizava meus bem-casados, né? Então eu tenho uma pessoa que me atendia e é maravilhoso, só por isso que eu sempre terceirizei, faço, mas preferia terceirizar, que era mais sensato, tecnicamente falando, profissionalmente, pensando de forma executiva, né? E essa pessoa que me atendia, a regra é clara. 1 semana é o tempo máximo para você me passar a encomenda. Menos que isso eu não consigo pegar. Ela também é uma pessoa que faz em casa, muito caprichosa e tudo, mas ela tem um limite de produção. E 300 bem-casados não é tão pouquinho, não. Quando foi na quarta-feira, e aí é que eu falo, como é importante numa festa ter bons profissionais. Porque é uma engrenagem. Todo mundo funciona, todo mundo junto. Se eu chegasse lá no sábado, acho que era uma sexta a festa dele, não tenho certeza. Vou falar que era sábado porque a maioria era sábado, mas eu tenho um feeling de que era uma sexta. Se eu chegasse lá na festa no sábado, né, e não tivesse com o bem-casado, não ia ter o que fazer. Era sentar e chorar, só. Porque não ia ter o que fazer. Não tem como você fazer 300 bem-casados em 4 horas. É impossível. A cerimonialista me liga. Pensa numa cerimonialista, assim, que, por Deus, assim, como é bom ter gente boa no mercado, sabe? E é raro, tá? O que ela fez comigo naquela ligação era algo que acontecia a cada 30 ligações. Assim, a maioria dos cerimonialistas não faziam o que ela fazia. E aí ela me ligou, ela falou assim: oi, Veri, tudo bem? Tô te ligando pra fazer o checklist da festa do fulano e da fulana, né? Eu falei, perfeito, vamos lá. Só que eu tava longe do contrato, eu tava no meu escritório, eu tinha duas salas, né? Eu tinha 3 salas, na verdade, uma dos funcionários, uma que era o escritório financeiro e a outra que era a minha sala de atendimento. E o contrato, o orçamento estava na minha sala de atendimento e eu estava no escritório do financeiro nesse momento. Eu lembro bem, assim, da cena, de tudo. Ela me ligou, ela falou assim: Veri, vamos lá. Então são tantos doces, vamos supor 1.200 doces, eu não lembro, tá? Deixa eu só tossir um pouquinho, peraí. 3 dias depois... Ela falou assim, são 1.200 doces, são 8 quilos de bolo, são um bolo fake. Ela foi falando tudo que ele tinha fechado comigo e tava na minha cabeça, pelo que eu lembrava. Eu fui de cabeça, isso mesmo, Aí tinha alocação de um topo de bolo. Ela foi falando, até que ela falou 300 bem-casados. Na hora eu falei, não tem 300 bem-casados. Porque eu não tinha encomendado. Eu lembrava que eu não tinha encomendado. Isso eu lembrava. Dela tem sim, tá aqui no contrato pra mim. Eu tô lendo o contrato aqui, né, pra mim, ela falou. Eu falei, fulana, eu não me lembro de ter 300 bem-casados. Aí ela falou, eu vou ligar pra ele. Eu falei, não liga pra ele. Deixa só eu verificar e eu já te retorno aí. Eu vou dar uma olhada no meu contrato aqui pra ver, né? Já te retorno, não liga pra ele. Eu falei, não surta o noivo, né? Porque se surtar o noivo, depois a atenção fica redobrada, né? Inclusive, tem uma história bem interessante, que diz que tinha uma banda, eu não lembro qual banda, eu já vi essa história mais de uma vez, mas eu esqueci qual é o nome da banda, uma banda famosa, que no contrato deles tinha uma exigência de que no camarim tivesse uma jarra de M&M's marrom. Só M&M marrom. E era uma exigência pra lá de tola, né? Tipo, pra que isso? Só que depois, anos depois, eles explicaram que quando eles chegavam no camarim e não tinha a tal da jarra com os M&M's marrom, aí o que eles faziam? Procura no Google, você vai descobrir que banda é, que essa história é bem famosa. Eles faziam um pente fino em todos os itens, porque assim, se passou batido isso, sinal que eles não leram o contrato. Aí eles iam ver todas as questões de som, de tudo que eles precisavam que estivesse perfeita para o show acontecer. Então era mais ou menos isso. Se ela falasse pro noivo que a confeiteira falou que não tinha os 300 bem-casados e depois eu falasse que tinha, porque de fato tinha, esse noivo ia com pente fino no dia da festa, né? Falei, não fala, me dá 10 minutos que eu vou verificar aqui. Eu já te ligo aí, né? Ela, tá bom, beleza. Desliguei o telefone e fui pro contrato. E não estava anotado no contrato. Lembra que eu falei? Não estava no contrato. Eu olhei e falei, não tem bem-casado nesse negócio.
Falei, agora eu vou ter que procurar no meu histórico. Eu não lembro se na época, acho que já era no WhatsApp. Não, talvez já era no WhatsApp. Aí eu fui no WhatsApp na minha conversa, primeiro com a noiva, não tinha nada. Aí quando eu fui olhar a conversa com o noivo, tava lá, o comprovante de pagamento dos 300 bem-casados, que eu tinha esquecido. Aí eu falei, putz, liguei pra Angélica, né? Pensei, tá, plano número 1, ligar pra Angélica, se ela não puder atender, plano número 2, eu vou fazer. Não tenho muita prática em fazer, mas sei, né? O meu problema do bem-casado era a embalagem, eu não tinha muita prática, mas a gente dá um jeito. A minha mãe ia me matar, né? Porque assim, a gente tava numa semana muito cheia, tipo, chegar com a surpresa de 300 bem-casados não ia ser legal. Eu liguei pra Angélica e falei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso com você, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso com você. Aí ela, quantos, velho? Eu falei, 300. Ela falou, você tá doida, mulher? Eu falei, pelo amor de Deus, não me deixa na mão. E ela não me deixou, graças a Deus, ela fez pra mim. E aí eu liguei pra cerimonialista e falei, realmente, é que tava anotado no anexo e tava na pastinha separada. Falei pra ela. Mas tá tudo certo, já tava programado, já tava sendo feito. Falei pra ela. Ai, gente. Aí eu desliguei o telefone e meu coração tum, 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 tum. Enfim, ali foi uma grande lição pra mim. Por quê? Primeiro, porque eu aprendi, eu já sabia disso, mas parece que precisava ser reforçado, que eu não podia fechar qualquer alteração de contrato, qualquer aumento de encomenda, qualquer coisa com a cabeça no mundo da lua. Então, eu passei a não aceitar responder ninguém quando eu não pudesse anotar em algum lugar seguro aquelas alterações. Para isso, eu passei a ter um timing de mexer no telefone. Eu mexo no telefone, eu mexo no e-mail quando eu tô no computador. Se eu tô na cozinha, eu posso até olhar, mas a minha resposta vai ser, eu falo com você daqui a pouquinho, tá bom? E aí eu, guardo. Eu chego de novo e aí que eu vou olhar as mensagens. Outra coisa que me fez muita diferença foi entender a importância de um bom cerimonialista. Porque se ela não fosse boa, ela teria só falado, tudo bem, tá tudo certo pra sábado? Tá, que hora você vai? Às 4. Fechou então, beijo, tchau. Como a maioria faz. E aí o que ia acontecer comigo? Né? Ia ser um problema. Pode ter certeza que ali ia ser um problema grande, porque aquele noivo, ele era bastante exigente. E eu ia ter um BO, provavelmente até judicial. Então, assim, quando a gente trabalha com encomendas, independente de ser evento ou qualquer outra encomenda, é muito importante a gente ter planejamento e organização. Eu tenho que ter a minha organização dentro da cozinha, mas eu tenho que ter a minha organização administrativa. Onde que a gente erra? Quando eu respondo uma cliente 10 horas da noite, que eu tô lá na cama meio que relaxando, aí no outro dia eu esqueço, né? Então, assim, isso é muito importante, tá? Eu acho que essa foi a grande lição pra mim nesses 300 bem-casados. Deu tudo certo, são clientes meus até hoje. Espero que eles não vejam esse vídeo do YouTube, ou se verem, talvez que achem engraçado, porque deu tudo certo, né? Tá? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.